né? História está muito ligada também à literatura, né? Quando você conhece aí um pouquinho de história, isso já facilita a sua vida lá em literatura. A gente tem uma presença muito grande aí nas últimas provas de história do Maranhão. Então, é provável que essa prova caia ali pelo menos uma questão de história do Maranhão. Precisa conhecer ali desde a chegada dos portugueses, né, como foi a passagem dos franceses aqui em 1612, depois com a chegada dos portugueses, né, ali a Batalha de Guaxinduba, fala a gente um pouquinho da balaiada, né, ali quando os holandeses chegam aqui, quando a gente tá falando de 1600 ali, 54, 1655, né, quando eles saem de Pernambuco. Então esses períodos aí, eles precisam, precisam ser estudados com ali intensidade, né. Aí Maranhão a gente fala também da Voltas, das revoltas, revoltas, né? revoltas. Das revoltas, né? A balaiada, a gente fala também aqui de Maranhão, a própria adesão do Maranhão à independência, que ela ocorre um pouquinho depois da do Brasil, né? Na batalha aqui em Campo Maior, aqui envolve também os piauienses, né? E aí a gente tem também a questão da República, né? No Maranhão. Aí a gente vai falar do governo Sarney, né? Então, esse aluno ele tem que estar atento a isso. O Maranhão ele tem que estar atento, não é um assunto muito tenso, são períodos pontuais que ele precisa estar atento das principais batalhas, da questão social que envolvia esses períodos. E aí, depois de Maranhão, quando a gente fala em Brasil, cai muito sobre Brasil colônia, né? Brasil colônia, na verdade. Rapidinho, o Maranhão é 24,5%. Exatamente. Quer 24,5%. dizer que é muito provável que tenha a questão do Maranhão. Então, galera, você que tá aí, ainda não estudou História do Maranhão, é bom começar a pegar um livro, né? É bom começar a botar um livro aí pra estudar, pegar um livrozinho, pra começar a se inteirar do Eu assunto. lembro aqui de História do Maranhão, né? Eu vou olhando esse assunto, meu ano, e não é tão distante, estamos falando de 2017, 2018, 2017, 2018. Ainda era muito escasso esses materiais, sobretudo na internet. Internet. Não só de história do Maranhão, né? A história do Maranhão, a geografia do Maranhão, a própria análise de obras era muito Muito escasso, escassa, né? né? A gente ainda não tinha o online aqui, É, né? A gente ainda não tinha online, então a gente tinha que estar atento ali à aula presencial tchau. eu lembro que na época era o Professor João. professor João, né? É um grande professor que esteve conosco aí Verdade, né? durante esse período. Foi meu professor no IFMA, foi meu professor no curso de equação, aí contribuiu Verdade. de forma gigantesca para a história do Maranhão, né? Tem E dois. tem livro publicado. A Exatamente. gente vai até colocar na descrição aí os livros dele para o pessoal procurar de História do Maranhão. Você que está assistindo aí, tem um livro do professor João Botelho. A gente vai botar aí como indicação. Então vai aparecer na tela aí a foto do livro do professor para você buscar, entendeu? Eu acredito que deve ter nas livrarias, né? Porque eu comprei diretamente com ele. Infelizmente o professor João Botelho ele faleceu, né? Devido à Covid, né? E aí nós perdemos esse grande professor. Mas ele deixou um Mas legado aí muito muito grande, grande. né? De vários alunos formados aí. E livros, 2 livros publicados. Muito bom sobre a história Muito do bom sobre a Maranhão. história do Maranhão, com questões também. Então, seria bom, uma boa indicação para você aí que vai fazer vestibular da UEMA. Ainda não tem nada sobre o vestibular da UEMA de questões do Maranhão. É uma boa indicação, tá bom, pessoal? E aí eu tava lembrando, só para finalizar aqui meu raciocínio, eu tava lembrando que na minha época não tinha, né? E aí a gente tinha que correr muito atrás desses materiais e aquela pesquisa ali superficial e atrás do professor. E hoje vocês têm aí uma riqueza de materiais muito grande. Eu estava entrando na plataforma outro dia e olhando lá a sequência de E a história do história do Maranhão, Maranhão, geografia né, do cara? Maranhão. Caramba, questões, materiais, E sabe? com o Vicentão, né, cara? Que é bom pra caramba, Muito professor bom. bom também, muito Muito bom. bom. Então hoje a gente tem uma quantidade de materiais muito grande. E aí é aquela história, né? Quem tem acesso aos materiais e quem está fazendo uma boa estratégia, está pegando esses assuntos, está estudando, está fazendo suas Questão. anotações, questões, ele vai sair na frente. Com certeza. Brasil Colônia. Nós temos aí uma parte muito grande da nossa história do Brasil ali como colônia, né? Muito do que a gente vive hoje é reflexo de um período colonial
marcado pela escravidão, marcado pelo patriarcalismo, marcado pela corrupção, e isso reflete hoje, né? Porque é um período muito grande, né? Estamos falando ali de 1500 a 1530, a gente tem o período pré-colonial, né? Aquele período que ainda não há o povoamento propriamente dito do Brasil, e de 1530, né, até 1822 a gente tem Brasil colônia. Capitanias hereditárias, governos gerais, a própria questão da escravidão, a economia colonial com açúcar, com o ouro, né, e aí posteriormente chega o café, mas o açúcar, ele marca a história do Brasil, social, porque as relações elas são baseadas no engenho, a própria escravidão, né? Então, o Brasil colônia tem uma grande quantidade de conteúdo, né? Uma grande quantidade de conteúdo, mas é muito bom. Eu gostava muito de estudar Brasil colônia, né? Que a gente vai aprendendo cada coisa. Vai entender a nossa história, vai entendendo a nossa história, né? Verdade. Então é interessante demais. Depois do Brasil colônia, aqui a gente tem a presença... Brasil colônia tá com 16,3%, né? A gente vem aí com Era Vargas, né? Era Vargas, que é um período também muito conturbado da história do país. Nós estamos falando em República do Brasil, estamos falando ali de 1930, né? Aí tem o Estado Novo, tem o período democrático, enfim. Depois da Era Vargas, a gente tem o regime militar. Eras Vargas com 12,2%. Isso, o regime militar também cai com a mesma frequência, a frequência muito próxima da Era Vargas, né? O regime militar também é um período da história do Brasil que se cobra muito nos vestibulares. E aí uma dica para você, né, que você deve acompanhar a linha da banca. O que a banca entende sobre o regime militar? A banca da UEMA, ela enxerga como um processo de ditadura. Ditadura, né? E vai apontar aí esses efeitos dessa ditadura, desse regime militar, do ponto de vista da democracia, do ponto de vista dos governos que estiveram ali, os governos militares. Então, ela geralmente vai levar para um viés de cerceamento das liberdades, um retrocesso econômico, né? Então, a gente tem que acompanhar a visão que a banca tem. Porque às vezes o aluno ele pensa diferente, aí o que ele vai querer levar? Ele vai levar a ideia dele. Aí ele marca lá e tá errado. Né? E aí cria todo aquele problema. Você tem sua opinião política, seu olhar sobre a história. A prova é o olhar, ela tem um olhar dos escritores, dos autores, dos professores, e aí você leva uma visão consolidada que você leva ali para a sua prova, tá? A gente tem a presença muito grande da Idade Média, né? Idade Média. Regime militar com 12,2%. Vocês estão acompanhando aí com a gente. Isso. A gente tem a presença aí da Idade Média, depois Idade Média, que é também um período muito grande, feudalismo, né? É o início de tudo. Exatamente, né? A gente fala aí de Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, a gente tem um período de feudalismo muito grande, né? A Europa é transformada pelo feudalismo, as relações de suzerania e vassalagem que a gente tem lá são muito intensas, né? E aí depois a gente vem com as revoluções burguesas. A burguesia, ela surge, é um conceito que surge já aí no século XVIII. O conceito surge, né? Mas desde ali o final da Idade Média, 1458, a queda de Constantinopla, né? Nós temos chamado o capitalismo comercial, ele começa a surgir, esse capitalismo comercial, e a gente tem uma nova estrutura. Aquelas estruturas feudais, elas desaparecem, né? Aquela relação ali de senhor, né, com servo, elas desaparecem e começa a retornar aos centros urbanos. Por isso que se fala em renascimento cultural e urbano, que começa a voltar até ali a Grécia, a Roma, começa ainda a ter um pouquinho daquele aspecto. E aí vão ter as revoluções burguesas. Esse processo, a humanidade esteve o tempo todo em conflito, né? E aí vão gerar as revoluções burguesas, estamos falando da Revolução Inglesa, a própria Revolução Industrial, a própria Revolução Francesa. Revolução Francesa, né? É interessante
tá nesse aspecto. E as revoluções socialistas caem também, né? Falando da Revolução Cubana, a Revolução Russa, né? Lá com nós temos inclusive a Rússia novamente aí no centro das atenções mundiais, né? Mas isso é assunto para outro momento. Isso. Então temos essas revoluções socialistas, né? A Revolução Russa, a Revolução Cubana, temos ali a China também que entra aí, e é interessante, você consegue entender isso tranquilo. A presença dos Estados Unidos, um pouquinho da história dos Estados Unidos. Acontece, já foi cobrado, né? Foi cobrado. Acontece ali os Estados Unidos do Norte com os Estados Unidos do Sul, uma parte dos Estados Unidos mais agrária, uma parte dos Estados Unidos mais capitalista, mais comercial. Então, esses conflitos ali nos Estados Unidos, eventos nos Estados Unidos também é interessante, se cobram. Né? Então, história muito rica, né? Muito rica. É o momento de você agora fazer uma revisão desses assuntos, fazer questões desses assuntos para ficar aí próximo da sua aprovação. João Anderson, aqui uma pergunta que também vem de alguns alunos. A história é mais fácil você aprender só lendo ou ali o cara fazer aquele resumo por períodos? Ele vai lembrar as datas relacionadas. Eu sempre estudei história por períodos ali, né? Período de 1900 e tanto, aconteceu isso. Período de 1900 e tanto, tal. Então, tu acha que é assim ou tem outra forma? Então, assim, o professor de história, ele consegue falar com mais propriedade em relação a isso. Eu vou falar da minha visão em relação, da minha experiência, né? A história, ela tem uma linha do tempo, ela tem uma periodização. Então, eu acho que é interessante que o aluno estude por períodos. É muito interessante. E que ele siga essa ordem cronológica. O aluno ele vai ter dificuldade de entender a Idade Média se ele não entender a Grécia e Roma. Porque muito da Idade Média, o direito consuetudinário, por exemplo, o direito consuetudinário, para você que está estudando, aquele direito oral, aquele direito ali passado, ele é oriundo da Roma, né? Do Império Romano. Né? Então, a queda do Império Romano, ela leva à formação do sistema feudal, né? Então, a volta, por exemplo, da Idade Moderna, do Renascimento Urbano e Cultural, ele é algo que ele vai se ligar à Grécia Antiga. Então, se esse aluno ele segue essa linha do tempo, ele tende a ter mais facilidade de compreender esses períodos. Eu sempre busquei estudar assim. O aluno ele vai ter muita dificuldade, imagina, de entender Brasil Império, se ele não entende Brasil Colônia. Ele não entende como foi que o Brasil Colônia ele se estabeleceu, como eram as relações no Brasil Colônia, né, para que ele entenda Brasil Império. Então, é muito interessante que ele siga essa periodização, né, para que ele possa entender melhor aí esse conteúdo. Entendi. Então, pronto. Você aí que está estudando, tá? Se tiver a oportunidade, siga por períodos para estudar história. Beleza? Vamos lá agora, geografia. Geografia, aí a gente vai ter a presença muito grande aí de globalização e mundialização, né? A internet trouxe muito isso. Desde propriamente esse processo de globalização e mundialização, ele acontece ali, por isso que é interessante estudar história, né? Verdade. Ele vai acontecer ali desde o final da Idade Média, né? Quando vai iniciar ali as grandes navegações, com o capitalismo comercial das grandes navegações, aí a gente já tem um processo de contato, né, das várias regiões aí do planeta. E aí isso vem só se aperfeiçoando, né, com o surgimento das tecnologias, os contatos, a internet, ela surge como algo aí nesse sentido, então os senhores têm que estar atentos muito aos efeitos da globalização aí no planeta, né, nas relações sociais. Cai bastante Maranhão também, né? Maranhão cai, tem que cair. Tem pra onde correr. 16% aí, como você pode observar. Maranhão o cara tem que saber isso. Tem pra onde ele correr, não. Geografia do Maranhão, história do Maranhão, o cara tem que saber. Se não souber, ele tá rodado. Então, Maranhão, a gente tem a presença aí, o que ele tem que saber de Maranhão? Tem que saber as limites geográficos do Maranhão, né? Quais estados do Maranhão aí, mais uma geografia física, questão relevo do Maranhão, como é que é o relevo do Maranhão, como é que é a questão da própria vegetação do Maranhão, a presença de caatinga, de cerrado, a presença
da Amazônia, né? A própria vegetação de transição dos cocais aqui no Maranhão, ele tem que estar atento a isso. Depois de Maranhão, a gente tem a questão do meio ambiente, que ela está em voga muito aí, né? Nos últimos anos tem se discutido muito o meio ambiente, as relações, as reuniões para se discutir as mudanças climáticas. Cai bastante também industrialização, né? Industrialização, os efeitos da industrialização, as relações que se dão através da industrialização, conflitos geopolíticos, isso cai muito, né? Eu acho improvável que caia nessa prova a questão agora Ucrânia e Rússia, né? Porque é uma coisa recente, né? muito recente, né? Até para se entender esse fenômeno, eu acho... Leva mais um tempinho. Eu acho que leva. Mas os conflitos geopolíticos, os conflitos lá no Oriente Médio, os conflitos, a própria estratégia imperialista dos Estados Unidos, né, em outras regiões do planeta, é interessante o aluno saber. Movimentos de terra, quais são os efeitos, quais são esses efeitos aí na vida, no planeta, questão de energia renovável, energia não renovável, é necessário que se tenha aí essa análise. Então agora a gente vai falar sobre sociologia, fazer o raio-x aí, você vai acompanhar aí na tela, tá bom? Então, vamos lá, Jonas, comece aí. A sociologia é uma disciplina recente, né? Então ele tem que estar atento, estamos falando do século XVIII, né? Auguste Comte, o positivismo de Auguste Comte, que vai dar até aí a origem à nossa... Foi usado muito na República e por isso vai estar diretamente relacionado ao lema da nossa bandeira, ordem e progresso. É algo que está relacionado ao positivismo de Auguste Comte. O que ele tem que estar atento em sociologia? Aquilo que a gente chama os 3 porquinhos da sociologia. Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Quais são as principais teorias desses autores? Quais são os principais conceitos desses autores? Ele precisa estar atento a isso, a como é o trabalho em Weber, como é o trabalho em Durkheim, e precisar entender um pouquinho os conflitos sociais em Marx, por exemplo, né, a questão do socialismo, comunismo, né, essas principais ideias aí ele tem que estar atento em sociologia. Vamos lá, uma disciplina costuma ser relativamente tranquila no vestibular, mas o aluno ele precisa dominar esses conteúdos aí. Conteúdos, né? Filosofia. Pessoal, acompanha aí na tela. Tá bom? Acompanhe na tela. Aí na tela vai estar todos os assuntos, certo? Os mais recorrentes e observa a porcentagem, pessoal. E aí vocês vão fazer análise aonde vocês vão concentrar mais atenção. Aonde ali você observa que a porcentagem está maior. Sim, sim. Então aí o cara vai ter que observar e concentrar mais. E vai ver, rapaz, isso aqui eu já consegui dominar. Se não tá dominando, pô, lá foi cobrado mais esse assunto, então tu vai ter que focar nisso. Não vai voar, aluno. Beleza? Vamos lá, Jonas. Parte de filosofia, né? Na parte de filosofia se cobra muito, ó, 40% conceito de filosofia e mito, a diferença de filosofia e mito. Lembra que na humanidade a gente tem primeiro o mito, a mitologia, né? A explicação das coisas através de histórias fantasiosas. E aí, posteriormente, a gente tem a transição do período mitológico para o período filosófico. É um período onde você tem uma metodologia diferenciada, algo mais próximo ali da ciência, né? E aí se cobra muito sobre essa diferença, sobre o conceito de filosofar, quando é que alguém filosofa, né? Sobre as características de um filósofo, o ato de duvidar. Então se cobra muito em relação a isso, aí o conceito de filosofia e mito. E aí a gente tem uma presença também dos filósofos pré-socráticos, né? Filósofos da natureza, né? Depois tem um pouquinho de filosofia moderna. Filosofia moderna cai bastante, né? A gente está falando ali em Kant, a gente fala em Rousseau também, né? Rousseau também a gente fala aqui filosofia, a filosofia medieval também cai ali, a gente está falando de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, né? As duas escolas do período medieval, que também estão apoiadas em Aristóteles e Platão, né? Então ele tem que conhecer um pouquinho dessa filosofia antiga, né? Filosofia antiga. Filosofia também não costuma ter muito problema, mas o aluno ele precisa estar atento aos principais conceitos, né? Existe uma presença de lógica também em filosofia, né?
cai uma questão de lógica lá, como já caiu, de silogismo, dedução, indução, o aluno não sabe. Mas é interessante que ele esteja atento, né? Filosofia tem ética, na filosofia tem a estética, na filosofia você estuda o conhecimento, você estuda a origem do conhecimento. Então tem muita coisa na filosofia. Muita coisa na filosofia, né? Mas não costuma ser ser um atentar o que tem a visão filosófica da obra. Exatamente. E vai nortear muita coisa que vai acontecer nessa prova, né?